Esse curso, desde já eu quero assim agradecer a todos vocês por acreditarem na proposta, por confiarem, né, no programa. É o primeiro programa, é a primeira vez que eu aplico, que eu apresento esse programa. Ele já é uma síntese de outros cursos que deram muito certo. A princípio, o curso Figura Contemporânea, que eu ministrei muitas vezes no Sesc Pompeia, aí em São Paulo, e que daqui acho que só o Palmucci que fez, que eu lembre. O Palmucci fez uma das edições lá no Pompeia, e que deu um programa que eu gosto muito, que deu certo, assim, e eu uni isso com o conhecimento das minhas orientações individuais, que eu venho ministrando desde 2018, mais ou menos, 17, online. Então, eu pude fazer esse acompanhamento mais pessoal de uma certa orientação curatorial, assim, para pessoas, artistas já em andamento, que já não se preocupavam tanto com a técnica e procuravam uma orientação mais para a parte teórica, vamos dizer assim, para simplificar, né? Então, eu uni tudo isso e montei esse programa. É a primeira edição. Eu espero estar à altura do desafio. Vou me esforçar bastante, viu, Cláudio, para seguir, porque eu acho que, na verdade, vocês facilitam muito o meu caminho, porque eu não acho, Cláudio, que sejam assim, que haja muita discrepância de interesses aqui no curso. Ouvindo atentamente o discurso e a narrativa de todos vocês, eu percebi assim claramente que, sim, uns retornam depois de muito tempo, outros estão assim começando agora, mas o fim me parece ser basicamente o mesmo, né? E o fim, gente, não sei se vocês sabem disso, o quanto vocês sabem, o quanto vocês têm noção, mas o fim desse processo é sair do armário. É isso que está no fundo do discurso de todos vocês. Sair do armário é se admitir enquanto artista, assumir e sustentar essa posição. Eu sei que não é fácil, né? Para mim, pessoalmente, foi um pouco mais assim natural, porque era uma escolha desde muito tempo, né? De criança eu decidi isso e fui meio em linha reta, mas eu sei como é difícil ter essa. Aconteceu comigo com a escrita. Eu me assumi escritor, eu botei escritor na link na bio do Instagram ano passado. Quando eu ganhei o prêmio da Flip, primeiro lugar da Flip, eu disse, não, mas se os caras estão dizendo que eu sou escritor, então eu vou assumir também, né? Vou sustentar. Mas precisei do reconhecimento alheio, né? Porque foi muito difícil também. Mas eu acredito muito, acho que eu mencionei isso em algum dos cursos aí desse ano, que esse estatuto de artista, ele é dado como passe na psicanálise, né? Que os teus pares te autorizam, mas isso não garante nada até o momento que você se autorize. Esse é o passe principal que acontece, né, na psicanálise, e eu creio que na arte é a mesma coisa também. Você precisa se autorizar. Por quê? Porque a maior exigência é sempre a nossa. Pode ter críticos assim do mundo inteiro, os mais famosos, falando bem do nosso trabalho. Se você não acredita no teu trabalho, se ele não cumpre as suas exigências, você não acredita no trabalho e, portanto, não se acredita enquanto produtor, enquanto artista, né? Eu acho que nada, pelo menos isso aconteceu para mim, foi muito claro e muito sério na minha vida, nada me prejudicou mais do que os elogios. E nada me incentivou e assim de fato fez com que eu melhorasse o meu trabalho, inclusive a mim mesmo como sujeito ético, foram as críticas, né? Eu ouvi algumas críticas ao longo da vida crítica séria mesmo, sabe? Gente que literalmente sentou na minha frente e vamos lá, é assim, 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 assim. Isso falando profissionalmente, né? E essas críticas é que me moldaram, né? O que eu tento fazer aqui é meio que transformar essas críticas, colocar um método, colocar uma metodologia nelas para transformar uma orientação possível, né? Para que elas não sejam aqui no curso, não sejam tão duro quanto uma crítica, porque eu sei que não é fácil, né? Mas que ela seja da mesma maneira eficiente para que vocês consigam assim sustentar essa posição. A parte fácil e a boa notícia disso, acho que quem falou foi o Luca,
quando ele fez a primeira modelagem ali de argila, lá na infância, né, que modelou uma mão, simbolicamente, uma mão, e ele disse assim, pela primeira vez eu senti que aquilo era meu. Ali está a chave do bagulho. A chave é que vocês já carregam isso, né? Eu não vou trazer um conteúdo e esse conteúdo vai habilitá-los a ser artistas. Com a arte é diferente de outras matérias, de outras disciplinas, não é assim. Ele já está em você. Vocês carregam isso que depois vocês vão descobrir que já tinham, né? O que eu vou fazer aqui é só orientar de modo a que talvez vocês se sintam mais seguros de expor isso, não só na forma, né, mas na abordagem. Ou seja, não só encontrar uma modalidade de trabalho, isso eu acho muito importante. Alguns de vocês estão assim para lá e para cá, né? Em modalidades, em categorias, às vezes faz pintura, às vezes gravura, às vezes desenho. Desde já eu vou assim incentivá-los a escolher uma categoria e seguir em linha reta, porque o Natan já relembrou aí, né? Como eu falei, uma vez que você sabe ver, você faz depois, você trabalha com qualquer material. Né? Depois é questão, claro, de pegar ali a pegada de cada processo específico, mas o mais importante é ver. Então, assim, em vez de você ficar tendo trabalho com várias modalidades, agora tem um trabalho de aquarela. Aí mal resolvi o trabalho com aquarela, vou começar agora em outra categoria. E mal resolvi isso, vou começar outra categoria, agora vou começar com escultura. Então você fica só nos problemas, né? Que é o problema de solução, de manejo técnico. É um problema instrumental. Não é nem matéria, para mim, olha, cada vez mais eu penso que isso não é nem matéria da arte. Isso é coisa assim, sabe, de primeiro ano de faculdade, não precisava nem ter, porque é muito feijão com arroz, né? Esse manejo com a técnica, porque depende só da pessoa, né? Como eu sempre digo, eu posso, o máximo possível, ajudar a educar a visão de vocês. Educação é um processo assim que se faz através dessa transferência, ou seja, dessa de dois, né? Dois ou mais. É assim que se dá o processo educativo, da mesma forma como um processo educacional, civilizacional. Mas o processo de aquisição técnica só depende de você, né? Porque é a mão, eu não posso pegar na mão de vocês e desenhar, não vai funcionar, né? Você tem que ter uma experiência, uma familiaridade quase que sinestésica com os materiais. Isso só você pode fazer com horas sentada e produzindo. Então essa parte é de cada um, não tem jeito, não tem professor que dê jeito. Isso não me preocupa de fato, né? O que eu acho que é efetivamente o nosso tema de debate, é o que está para além dessa técnica. Como eu mencionei antes, é aquilo que fica invisível no traço, mas que está no traço. Um traço, gente, vamos pensar a técnica assim, eu já aproveito para emendar aí o nosso início de fato e apresentar o curso. Um traço, um risco num papel, uma mancha de tinta na tela, em si não significa rigorosamente nada. Né? Especialmente quem pinta, quem estuda cores, sabe perfeitamente que uma cor numa tela não significa nada. Ela em si mesma não tem qualquer significado, a não ser a partir da relação cromática, da harmonia da paleta que você vai usar naquela tela. Porque uma cor determina o valor da outra. Né? E no conjunto, elas formam uma harmonia específica. Uma cor não significa nada. Um risco na tela, um risco no papel não tem nenhum significado. O que dá algum significado para o desenho é a reflexão epistemológica por detrás dele. E é justamente essa parte que é absolutamente desconsiderada, desprezada nos cursos em geral aí, que só vem a parte técnica. O que é fazer algo novo em cima daquilo que já foi feito? Essa é a questão. É possível fazer algo novo? 2, como é que faz esse algo novo que ainda não existe? Como é que faz um negócio que não existe? Que é novo, né? Então, tem que inventar como. Você não vai inventar só o que, você vai inventar o como fazer. Né? Depois, o que é essa novo? O que é essa coisa em cima do já criado? Né? É isso propriamente que eu estou falando. A alteração somente acontece não é quando você quer, é quando você percebeu algo na realidade
que mudou o teu ponto subjetivo em relação a ela, ou a própria realidade mudou e você, portanto, mudou seu ponto subjetivo em relação a ela. Por exemplo, eu posso, sei lá, fazer um curso do Gustavo e ficar assim, aquilo explodir a cabeça e virar um negócio e virou uma chave na minha cabeça e eu entendi umas coisas. Mudei a minha perspectiva em relação a tudo que eu sabia antes. Então, meu lugar em relação à cultura mudou. Quando eu for pegar no lápis para fazer um trabalho, eu vou estar olhando o mundo de outro lugar. E você, como desenhista, sabe muito bem que o desenho de observação depende precisamente da posição do desenhista, né? Tu mudou de posição, mudou o ponto de fuga. Mudou toda a linha do horizonte, muda a perspectiva, muda toda a visão, né? Então, assim, é só quando lá fora, Nathan, acontece uma alteração, lá fora eu digo fora do desenho, pode ser aqui, né? Quando aqui acontece uma alteração, aí sim ela se expressa, ela procura meios de se expressar e vai encontrar algum meio de se expressar. No nosso caso aqui, espero que seja na forma, né? Numa nova síntese plástica, um elemento a mais, enfim. Aí vai variar de acordo com a busca de cada um, uns na escultura, uns no desenho, uns na pintura, uns na literatura e assim por diante. O caso é que a gente vive essa condição um pouco dramática para o artista, porque assim, mesmo que ao partir dele, né? Que seja a parte propriamente criativa dele, digamos, do seu processo subjetivo, isso vai depender da sua observação do mundo lá fora. Ou seja, o que eu penso, Nathan, é no máximo, um processamento do mundo. Entende que é o mundo que nos dá motor, o mundo que nos dá gasolina para a ideia, não há subjetividade que se autoprocria, autogestione, né? É o mundo que vai... O mundo é assim, a nossa relação com tudo, desde a minha relação agora com o ambiente, porque eu estou com frio, isso fez eu me vestir, fez eu botar uma estufa aqui, entendeu? Fez eu ter uma outra apresentação, até a minha relação com vocês, minha relação com o mundo virtual, com a web, entende? Tudo isso são dados a partir dos quais eu elaboro e tal. Bom, eu disse então que aquele algo novo, aquela coisa que você vai criar em cima do que você já faz, só vai acontecer se algo nesse contexto aqui mudar. Ou se eu mudar, ou se a realidade mudar. Se agora acontece uma guerra civil, uma ditadura militar do país, a realidade muda. Portanto, todo mundo sai do seu lugar subjetivo. Aí, querendo ou não, né? Daí não tem escolha. Daí é outro. Entende? Resultado, as produções vão mudar. A pandemia mudou as produções artísticas. No primeiro episódio do podcast, eu sei que o pessoal aí ouviu, né? A gente fala sobre isso, né? No segundo, perdão. O isolamento dos afetos e o afeto no isolamento. Como o isolamento muda as condições, então mudou o ponto de vista subjetivo do artista, mudou a arte, demandou-se novas expressões, novas modalidades expressivas, novas sínteses plástico-conceituais para dar conta desse novo momento que é absolutamente inédito. Ninguém espera que vai acontecer uma pandemia, né? Absolutamente ninguém, não seria uma coisa delirante há 3 anos atrás, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Na prática, é bem fácil de entender. Eu sempre uso meus amigos, não devia, mas enfim, amigo é para isso mesmo, meus antigos amigos marxistas, antigos não porque não são mais amigos, mas porque já não temos muito contato, que eram os marxistas ortodoxos, normalmente no PSTU, que é um partido que eu militei na juventude, ali com 18, 19 anos, eram todos marxistas ortodoxos. E daí ele tinha um problema muito sério naquilo ali que eu sempre suspeitava, e isso me impediu assim, de me filiar no partido. Eu nunca me filiei porque eu desconfiava disso. O que eu desconfiava, que eu achava que era um pouco equivocado, é que todos eram marxistas ortodoxos. O problema é que eles só liam o único livro que Marx não leu. O único autor que Marx não leu era o único livro que eles liam, que é Marx. Marx não leu Marx, né? O Marx leu todo o conhecimento à disposição. Quem conhece a história sabe que ele ficou literalmente internado na Biblioteca de Londres, né? O salão de leitura, ele passou 10 anos lá para escrever o Capital, ele passou 10 anos, na verdade, lendo todo o conhecimento disponível, ciências naturais, história, filosofia, direito, geografia, tudo que até então existia de conhecimento, ele leu. Só que ele não leu um livro, só faltava um livro lá na Biblioteca de Londres, o Capital. Na prática é isso, Natan. Se você quer fazer algo novo, a primeira coisa a fazer é dispensar o velho. É o que eu falo sempre de desapego.
É só esquecendo a estética, esquecendo o teu passado, que você vai criar uma nova estética. Ou pelo menos se rearticulando subjetivamente em relação a ela. É a coisa mais dolorosa do mundo e é muito difícil, Natan, porque a gente não consegue fazer porque ela é inconsciente. Quer dizer, tudo que eu produzi é gera uma totalidade que vocês enxergam melhor do que eu, porque eu estou dentro do bagulho, entendeu? Eu perco a noção da totalidade, não consigo, quando eu olho para cada trabalho meu, eu penso no processo, penso um monte de coisa e não consigo acessar o trabalho. É uma desgraça, né? O artista tem isso, ele não consegue ver o próprio trabalho, né? É uma coisa meio narcísica, né? Quando ele vai se ver o próprio trabalho, ele se afoga, né? Então, é muito difícil a gente fazer isso porque você tem que mudar muito radicalmente, mudar tuas referências, se você quer fazer algo realmente novo. Tem que mudar tuas referências e é muito difícil porque as nossas referências são sempre as certas. Por quê? Porque a gente está exatamente naquele lugar que a gente acha que é o mais certo do mundo. Óbvio, né? Se eu estou fazendo uma coisa que eu acho errado, eu imediatamente me esforço para mudar. Se eu estou numa posição incômoda, eu imediatamente me realoco aqui para me ficar confortável. Então, onde eu estou, para mim, é o melhor ponto de vista possível. Tanto que porque eu acho, tanto que é o que eu consigo, eu não consigo ser melhor que isso, mas o máximo que eu consigo está aqui, vocês estão vendo. E assim como eu estou vendo o máximo de cada um. Então, ter que se liberar, se desfazer disso aqui que você a duras penas constituiu, né, através de dolorosos processos subjetivos, é muito difícil. Só que esse é o preço que tem que pagar para vir algo novo no mundo. Quando a fotografia surge, o que acontece, Natan? Os fotógrafos não tinham uma linguagem da fotografia propriamente. Não tinha assim o repertório temático, não tinha. O acervo temático de repertório que eles tinham era um da pintura. Então, o que eles faziam? Construíam fotografias que você olha, é uma tela neoclássica. É a mulher na pose, o homem, né, na pose clássica, com o enquadramento, a composição, círculo áureo, entendeu? Ou seja, eles pegaram tudo o que eles dispunham de conhecimento de soluções plásticas e jogaram na linguagem da fotografia. O Cláudio deve conhecer aí, né? E o pictorialismo, o que é muito interessante, porque prova, assim, de alguma forma, que a ferramenta é uma coisa absolutamente destituída dos conteúdos se você não fizer essa junção, se você não unir um conceito adequado à forma adequada. A técnica, eu acho que precisa ser pensada de uma forma orientada, com de uma forma metodológica. Assim pensava Aristóteles, assim pensava Valéry. Ambos acreditavam no rigor, na disciplina e nos métodos da técnica, nos procedimentos metodológicos, que a gente conhece como técnica, né? Só que porque esses experimentos que a gente faz, e que é bom fazer, positivo é necessário, eles precisam ser orientados para um fim. Por quê? Porque a técnica é um meio. E se ela é um meio, é preciso antes ter um fim a que se destine esse meio. Lógico que há uma dialética muito forte, muito presente, né, em jogo, mas a base, o arcabouço, né, os bastidores, né, Luca, como o Luca usou aquele exemplo a palavra do Paul, né, os bastidores da produção e etc., eles precisam ser armados antes. Ou seja, a elaboração dos conteúdos da vida, do mundo, disso que a gente está falando aqui, tem que ser processado, tem que ser informado, para daí você experimentar com um certo destino, né? Eu acho que é preciso um fim em que pese essa dialética da produção artística, tá? Na frase do Antônio Machado, muito bonita, né? O caminho não existe, o caminho se faz ao caminhar. Em que pese isso, eu acho que é preciso ter um certo fim antes. Na produção artística, o fim vem antes. Se não, é como você se equipar para uma jornada, para uma trilha, se equipa, só que você não sabe para onde ir. Né? Você faz um mochilão, se prepara marmita, prepara não sei o quê. Você não sabe, daí quando você sai na rua, para onde é que eu vou? Ah, tá, vou para lá, vou por esse caminho. Pois é, esse caminho demanda outro tipo de material que você não trouxe na mochila. Mas a ideia é o seguinte: se você não sabe previamente um sentido que você vai dar para a tua expressão, você não sabe que bagagem, o que botar dentro da bagagem, da mochila.
para usar uma imagem simples aí, né? Você precisa saber, porque se você for para uma trilha, é um tipo de mochila. Se tu for para um passeio na cidade, é outro tipo de tênis, entende? O que, obviamente, é o processo poético é que ele tem um elemento que é um elemento inefável, que é o ineditismo, que é a descoberta. Isso é poiesis, né? Poesia é criação. E essa criação é justamente criação de algo novo, com perdão da redundância, porque para criar sempre tem que ser algo novo, que não se conhece ainda. Então, sim, há uma dialética onde você vai, em parte pela experimentação, mas sempre com um fim assim, lado a lado, entende? Porque senão a experimentação por ela vira um processo cego. Ela precisa de um fim que dê sentido à experimentação e que a transforme em meio. Aí sim você coloca a técnica no lugar certo, né? Senão é um caminhar sem fim, é um caminhar que não chega a lugar nenhum. It all just slips away from me. I wish I had not let go. Então chegou num paradoxo, que é o paradoxo da criação. Que é, vocês lembram disso porque todo mundo entrou no debate. Você precisa criar algo novo. Mas como criar algo novo se ele ainda não existe? Né? Eu preciso de um modo, ou seja, de uma ferramenta, de um instrumento para gerar esse novo. Só que essa ferramenta não existe. Só que essa ferramenta só pode existir quando houver uma função específica para que ela exista. Então, qual que vem primeiro, o órgão ou a função? Isso é um problema filosófico, é um paradoxo. Só que é precisamente desse paradoxo, dessa certa impossibilidade, que a disrupção acontece, que o novo acontece. Né? O novo ele surge não de processos tranquilos de continuidade. O novo surge de processos de ruptura, processos disruptivos no terreno mesmo. Por quê? Porque justamente quando há emergência de uma determinada função que o órgão aparece. Há uma dialética aí, só que quando ela se expressa, quando essa dinâmica, né, de função e órgão aparece, ela se dá normalmente de uma forma, digamos assim, violenta. Né? É o momento em que a ave quebra o ovo. É o momento que o bebê sai da placenta. Entendeu? São sempre que os carvalhos rebentam da terra. É aquele momento assim em que a expressão objetiva dessas condições subjetivas já maturadas se expressa, ela é sempre de certa forma violenta, de certa forma brutal. Isso na história, se a gente analisar num contexto cronológico, ou no contexto de lutas de classe, por exemplo, a história anda assim, né? O Marx tinha uma visão de que a história não se desenvolve cronologicamente, mas ela se dá por rupturas. Então, uma ruptura cria o Estado moderno. Né? A Revolução Francesa, em 1789, cria o Estado moderno e acaba com... Então, muda a ordem de coisas. E essa ruptura, ela acontece quando há vários processos em curso já de, às vezes, séculos, que naquele momento ali encontram uma vazão. Ou seja, há uma função, um gargalo sendo demandado por tempo. Chega o um momento que essa função cria o seu órgão. Né? Na criatividade acontece algo mais ou menos assim. Como é que esse paradoxo se resolve? Aí é que nesse texto eu apresento essa hipótese, que é, ele se resolve pela experiência visual. Essa dimensão do espetáculo, ela é muito forte, ela está presente, porque ela está no cerne do processo artístico. Por quê? Quando eu acho que estou expressando a mim mesmo, o que eu estou expressando, na verdade, é um reconhecimento em mim de características que foram chanceladas pelo outro. Esse outro é o grande outro, tá? É os outros, é a instância do outro, é a alteridade, é aquele que não sou eu. Né? Vocês lembram do estágio do espelho? A gente vai falar disso especificamente semana que vem, cujo texto, a temática é a psicanálise lacaniana e seu atravessamento na experiência visual, né, e no processo criativo. E daí a gente vai citar lá o estágio do espelho, mas muitos aqui já fizeram o curso anterior, né, que eu citei o estágio do espelho. Lembra que a criança, quando ela enfim se reconhece lá no espelho, enfim entende que é ela que está, levanta a mão e a imagem no espelho levanta a mão, ela olha para o fundo e tem um fundo dentro do espelho, mas ela olha para o espelho e tem um ponto que não se repete,
no espelho, aí ela mexe e vê que esse ponto mexeu, ela mexe a cabeça. Quando ela entende que ela... Lembra qual é o primeiro gesto da criança? Olhar e procurar os olhos da mãe, ou de qualquer adulto, de qualquer pessoa que estiver na sala. Por quê? Porque quando a mãe diz, sim, veja, é o neném lá no espelho. Aí é que o neném sabe que ele é aquele, que ele é outro. Olha como a alteridade está presente em todo o processo artístico, desde do fazer, desde o seu fazimento, desde a sua execução mais sumária. Isso eu digo no texto que eu mandei hoje, ontem à noite, né? Os elementos do mundo, os elementos do simbólico, estão no mundo e à disposição de todos. Parênteses importante, comento lá também que os grandes artistas estavam imersos na cultura. Eu li ali uma lista de afazeres do Da Vinci, né? Eu descrevi lá no texto. O Da Vinci tinha listas de afazeres, todo dia ele tinha, hoje lista de que vou fazer. E eram umas coisas mais loucas, no mesmo dia. Aprender a quadratura do triângulo, calcular o tamanho da língua do pica-pau. Era esse tipo de coisa, assim. Não tinha, entendeu? Né? Livre associação de ideias, isso a gente chama inteligência. Os grandes... Vamos pegar aqui modernamente para entender melhor, sei lá, Caetano Veloso. Eu sei, por exemplo, que o Caetano Veloso é amigo do Randolph Rodrigues, que é um senador que está vice da CPI e tal, e é amigo do David Bowie. Por isso que ele é Caetano Veloso. Por isso que ele é sempre genial, entendeu? Porque ele consegue unir extremos e tá o tempo todo. Não tem um filme, um livro que saia que o Caetano Veloso não dê pitaco. O Caetano é aquele que escreve, faz o show, depois escreve os segundos cadernos, né, a crítica do show, porque a produção é tão constante, porque ele lê tudo, porque ele está imerso em cultura, porque ele está conversando, ele vê música, ele é amigo dos músicos, ele vê filme, ele vê cinema quando sai, quando ele não está trabalhando na produção do filme, porque ele trabalhou em dezenas de filmes, fazendo música, direção musical. Ou seja, ele está sempre imerso em cultura. Ou seja, os elementos do mundo que estão à disposição de todos, para ele está mais à disposição, porque ele está no núcleo do processo. Né? Ele está disponível. A questão é essa. Os elementos do mundo estão à disposição de você, mas você está disponível? O Gilberman diz lá, né, e explica muito contundentemente, que a imagem é um abismo. A imagem é um abismo. Ela não te comunica. Ela não comunica para você. Ela não está para isso no mundo. Ela está para si. Né? É a tua experiência visual, a tua máquina de anamorfoses que vai pegar esses elementos da imagem e vai decodificar segundo a tua interpretação. Cláudio, isso mesmo, parece meio pessimista, mas é isso, a obra está destinada ao fracasso. O Da Vinci pinta a Mona Lisa dentro de um quadro, de um regime de visualidade específico. Esse regime acabou. Não existe mais. Ele pintou segundo códigos muito específicos, num estágio de desenvolvimento desses códigos linguísticos. Esses códigos linguísticos acabaram. Nem a língua italiana mudou, né? A língua italiana do Renascimento para cá é outra. Né? Ainda mais na Itália. A Itália tem 54 dialetos. Eu nem sei qual era o que o Da Vinci era do 20, eu acho que ficava no norte, né? Enfim, Da Vinci pinta a Lisa Gioconda. A Lisa morre. Morreu a família, morreu os descendentes da Gioconda. Não sei se sobrou alguém, entendeu? Todos os homens que viram a Mona Lisa e para os quais o Da Vinci pintou, ou seja, os destinatários da Mona Lisa, da tela, morreram. E assim seus descendentes. Então, o que diabos a gente vê quando vê a Mona Lisa? Quando olha para a Mona Lisa, a gente vê tudo, menos a Mona Lisa, que Leonardo da Vinci pintou. A gente é um abismo. Né? As imagens têm essa condição justamente porque a essência, l'essence de la communication, c'est le malentendu. Para falar em francês, porque a Laura, sei que fala fluentemente, é professora de francês. Essa é a frase do Lacan. A essência da comunicação é o mal-entendido. A Bíblia é um testemunho absoluto de mediação com o mundo. Foi tão forte essa mediação, né, católica do mundo, ou seja, portanto, mística, transcendental, religiosa, que
até hoje ela pega muita gente. Eu acho que eu tenho uma defesa assim que uma boa parte da parcela dos brasileiros ainda tem uma mediação mística com o mundo. Quer ver um caso que eu sempre conto é o da minha avó. Minha avó é fundamentalmente católica. Sempre foi católica e pronto. E a minha avó assim tem muito pouca capacidade expressiva. Ela tem assim quase que um analfabetismo funcional, vamos dizer assim, né? Mas ela diz que o único livro que ela leu na vida foi a Bíblia, o que provavelmente é bastante verdade, né? Não é que ela leu a Bíblia de cabo a rabo, o único livro que ela acessou na vida e que ela sentou para ler foi a Bíblia. Aí quando tu vai na casa dela, a última vez eu fui há muito tempo, era em 2009, passei uma semana lá no sítio com ela. Aí você tá tomando café e bate no cotovelo e derruba uma xícara, na hora minha avó bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, é porque não fizemos a novena da Santa Edvige, que era hoje. Levanta da mesa e vai fazer a novena para Santa Edvige. É assim mesmo. Aí eu estava caminhando com ela assim no sítio, ela fica em São José do Cerrito, interior de Santa Catarina. Ela me apontou uma árvore branca, com umas flores brancas, assim, bem bonitas, e perguntou: meu filho, você sabe por que tá florando aquela árvore ali? Eu disse: eu não sei, vó, eu não entendo da estação, de biologia, tem que ver a estação, né? Ela disse: não, não sabe nada. Essa árvore está florindo porque é mês de maio. Maio é o mês de Maria. Sempre quando dá o mês de maio, essa árvore flore. Sempre foi assim. Olha que interessante. A mediação que ela tem com o mundo, a minha avó tem com o mundo, minha avó está viva, é católica. Né? Não é a gravidade que derruba a xícara, entendeu? É porque não é para lembrar ela da novena da Santa Edviges. Não é a biologia, a estação do ano que controla a flor, não, porque é o mês de Maria, aquela flor que é branca, cor de Maria, a flore. Essa mediação era totalitária e absolutista até um certo momento. Né? Quando ela deixa de ser, as catedrais deixam de ser a grande obra de um período e a grande obra se desloca para outro lugar, que não é mais o centro da Igreja Católica. Tudo bem que são pinturas católicas, que são esculturas católicas, mas não é mais a catedral. Né? Ou seja, acontece nesse período um movimento do processo subjetivo muito interessante, que é o seguinte: o que antes era eterno, a corte celestial dos anjos, santos, demiurgos, etc., desce, enfim, à Terra, onde os homens passam a demandar experiências sensíveis para confirmar suas crenças. Chega um momento que não é suficiente mais a palavra bíblica para explicar os fenômenos. Ou seja, quando há uma função, uma demanda, é necessário a criação disruptiva de uma nova forma. Aí vem a perspectiva, aí vem o estudo da anatomia, aí vem a sistematização da ciência e etc. Lembra que falamos semana passada que você só muda o teu trabalho quando há um deslocamento subjetivo? Né? Quando você altera o ponto de vista em relação ao mundo, você vê o teu olhar muda, as novas demandas acontecem, aí que você pode procurar e alguma coisa na sua expressão vai mudar. Se não, só ficar expressando, experimentando, experimentação por experimentação não leva a lugar nenhum. Né? O que leva a lugar a um final, a uma destinação, é a mudança subjetiva do artista. Só que tem um negócio muito comovente aqui, que é o seguinte: é um artista que está tendo que fazer uma mediação entre um ponto de vista ideológico, que é o ponto de vista que satisfazia o clero e a nobreza, né, porque era uma encomenda de um príncipe, mas, ao mesmo tempo, ele tem que satisfazer uma exigência própria do período, que é uma exigência subjetiva de objetividade. Então, o que ele faz? Ele representa uma cidade. Só que ele representa uma cidade a partir de uma mediação muito pessoal, que é a seguinte: como é que a gente experiencia a cidade? Caminhando por ela. Então, não é que não tem perspectiva e ponto de fuga, tem, só que tem múltiplos pontos de fuga e múltiplas linhas do horizonte. Por quê? Porque a sensação de que alguém está andando pela cidade, que vai gerar esses planos justapostos, né? Onde aqui você está vendo da esquerda, aqui você já está vendo da direita, aqui você está vendo da esquerda de novo,
aqui está vendo a direita, entendeu? Os planos se sobrepõem, se superpõem, porque é a experiência de uma cidade onde você experiencia ela em movimento. Porque não faz sentido ainda você ver o mundo a partir de um único ponto de fuga. Esse é o ponto crucial aqui do nosso conteúdo. Não faz sentido uma realidade vista a partir do ponto de fuga de um sujeito. O que fundamenta a perspectiva? Não é um experimento puro do Brunelleschi, mas uma inflexão subjetiva de uma época inteira que torna possível enxergar e, portanto, representar a realidade a partir de um ponto de fuga de vista único. Esse é o sentido da perspectiva. A perspectiva não depende do que ela está vendo, depende do observador. Aonde o observador está, determina como que se dará a perspectiva. Se você muda de lugar, a perspectiva muda com você, você vê outra coisa. Por quê? Porque o observador é que carrega a linha do horizonte para a qual todos os pontos de fuga da imagem vai convergir. Entende? Nesse momento é que começa pela primeira vez na história do Ocidente pós-Império Romano, a ter essa necessidade de uma experiência subjetiva e empírica do mundo. Aí tem sentido a representação mais realista, entre aspas, da realidade. Né? Por quê? Porque é um sujeito que vê. Até que chega nisso daqui, Andrea Mantegna. Essa criação, eu acho, além de ser fabulosa, maravilhosa, ela é uma conquista técnica. E para nós, o que interessa aqui não é a conquista técnica da perspectiva, é a conquista subjetiva, é a conquista do olhar. Essa obra foi absolutamente disruptiva. Por quê? Vamos fazer um exercício de dialética aqui. Quem é essa criatura deitada no leito de morte ali, Lô? É por mostrar Cristo a partir do pé? Não só isso. Aquele ali é Cristo, certo? Quem é que está além do Cristo ali junto na cena? Maria. As duas Marias. Por quê? Porque está na Bíblia. Não precisava nem a gente ver a obra do Mantegna. Está lá que quando Jesus morre, estão presentes Maria, mãe, Maria Madalena e João, o apóstolo, que depois vai se juntar a elas. Então, não podia ter mais ninguém na cena. E sempre foi assim, e sempre foi representado assim. Só que aqui tem um problema. Tem mais alguém na sala. Quem está extra aí? A pessoa que está vendo a cena? O artista. Porque esse ponto de vista é absolutamente único, exclusivo de alguém que está na frente do Jesus, no quarto onde ele está ali sendo velado, e olhando o corpo de Cristo em perspectiva. Entende que o artista se colocou na cena da morte de Jesus Cristo? Brunelleschi cria, assim, não apenas uma imagem, mas um experimento, uma experiência visual. Aí é que ele faz a perspectiva funcionar como uma coordenada que mobiliza uma experiência específica no observador. A perspectiva aí é um articulador simbólico que emula as coordenadas da experiência real do sujeito. What you need if you need to fill the bars. I'm in the habit of sex, I ain't